Paz e graça com todos os irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, espero que cada um de vocês estejam bem, em nome de Jesus. E hoje vou compartilhar alguns versículos, um assunto muito interessante, né? Quem era eu e todos nós antes de conhecer o Evangelho, antes de se conectar com Jesus? Quem era eu ou nós quando nós estávamos na lei? Em Efésios capítulo 2, versículo 1, diz assim, meus irmãos: E vos vivificou, estando nós mortos em ofensas, em pecados. Olha qual era a condição que cada um de nós estávamos: mortos em ofensas e pecados. Olha a nossa situação, irmãos. Em Romanos 7, versículo 5, Romanos 7, versículo 5. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados que são pela lei obravam em nossos membros para darem fruto para a morte. Olha que interessante esse versículo, porque quando estávamos na carne, ou seja, nós estávamos na carne. Hoje, pelo entendimento de Jesus Cristo, não possamos viver na carne, meus irmãos. Possamos estar em espírito e em verdade. É isso que Jesus quer que nós que estamos em espírito e em verdade. Mas o versículo diz assim: porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, ou seja, todos nós tínhamos paixões para cometer todos os erros que nós sabemos que cometemos, que são pela lei. Então todos nós tínhamos prazer antes de cometer os pecados. Obravam em membros para dar fruto para a morte. Olha que interessante, a gente tinha paixões para cometer o pecado, mas essa atitude trazia fruto para morte. Olha que interessante que no versículo lá em Efésios, Jesus veio restaurar, ou seja, dar a vida, vivificou estando nós mortos em ofensas, em pecado. Olha realmente quem era cada um de nós, ou seja, quem era eu, mortos em ofensas, em pecados, e ainda conseguia produzir fruto para a morte. Mas Jesus veio e vivificou, ou seja, restaurou. Então, irmãos, olha como eu e todos nós éramos. O que nós cometíamos era o pecado. Em Romanos 6, no versículo Romanos 6, no versículo 23, diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus. Sabe, irmãos, nós sabemos de todas esses versículos e nós, às vezes, cometemos deslizes, ou seja, queremos produzir fruto para a morte e não queremos ser restaurados, vivificados por Jesus Cristo, porque nós, como está escrito em Romanos, né? Romanos 7, versículo 5. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados assumia
os nossos membros, ou seja, as nossas atitudes, os nossos pensamentos, os nossos desejos, eles eram mais fortes, que são pela lei. Obravam em nossos membros e darem frutos para morte. Em Mateus 4:17, desde então começou, olha, irmão, preste bem atenção. Desde então começou a Jesus a pregar, a dizer: se arrependei vós, porque é chegado o reino de Deus. Então, o primeiro passo para um cristão é se arrepender, irmãos, dos seus pecados, das suas iniquidades, de tudo aquilo que traz fruto para a morte. Então, irmãos, precisamos meditar e precisamos praticar, porque Jesus está dizendo: se arrependei vós, porque é chegado o reino dos céus. E se você se arrepender, Jesus vai te restaurar. Jesus vai vivificar você. Jesus vai trazer entendimento. E você não vai mais produzir fruto para a morte, que é a lei. Tudo é lei, irmãos, nesse mundo. Então, irmãos, que nós possamos sempre cauterizar esses versículos em nossas mentes. Desde então começou a pregar e dizer: se arrependei vós, porque é chegado o reino de Deus. Então, meus irmãos, que nós possamos entender que Jesus Cristo veio para nos ajudar, para nos auxiliar. Mas nós temos que se desprender dessas obras da lei. Temos que produzir um fruto bom para Jesus. Não mais o fruto da morte, como a lei e suas paixões, como era enraizado em cada um de nós antes. Mas que nós venhamos a entender que nós precisamos de Jesus. Precisamos combater o bom combate. Então nós precisamos se arrepender. E se a gente se arrepender, irmãos, Jesus vai estar vivificando ou restaurando você e eu, em nome de Jesus. Eu não tentei convencer você. Escute aqui. Só existe um momento. Não sou eu. É o próprio Cristo que olha para você e estilhaça as suas defesas. E nesse momento você entenderá que é totalmente conhecido de Deus.